A vida dele é só lá, vai te dar o quê? E é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Essa tia vai cair do céu. Exato. E essa tia me convidava para a casa dela, para eu orar por ela. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Histórias em Voz Alta. Hoje o tema é um tema muito importante, que é episódios que me fizeram pensar em suicídio. Escute, deixe seu comentário, partilhe, deixe o seu like. Então, vamos dar início à nossa sessão. Hoje, a nossa roda de histórias e a conversa de hoje é episódios que nos fizeram pensar em suicídio. Hoje estamos num espaço diferente. Estamos na zona da lixeira do LEN, onde a maior parte dos jovens que vão participar aqui vive. E vamos ter uma conversa muito interessante. Esperamos que a lixeira do LEN não tenha influenciado para alguns episódios. Para alguns episódios de suicídio. Eu me lembro que no início já ia terminar o meu curso de teatro. Estava na época a terminar o curso e já havia criado o projeto de teatro em casa com amigos. Estávamos ali, o Ivan, um grande amigo, que agora está em Pemba. Sentámos, o projeto já tinha, deve ser 2017, porque o projeto foi criado em 2016. O projeto já existia, então eu fiquei a pensar, numa reflexão muito profunda, dizer, eu cheguei alguma vez a pensar que se eu não conseguir ter bons resultados com este projeto, iria terminar, dar cabo de minha própria vida. Então, ele deu um argumento muito interessante. Na época, nós pensávamos que o suicídio era uma coisa grandiosa. Era algo de herói. Mas ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse, então tu estás a dar muito valor a este projeto. E foi uma reflexão muito profunda que me fez pensar, de facto, dou muito valor ao projeto. E se eu penso nisso é porque o projeto é de extrema relevância. Mas o fato de nós termos tido aquela conversa serviu-me bastante para que pudesse não pensar mais naquela ação. E o projeto na época estava ainda a iniciar e já estava a ter boas pernas. Já havíamos realizado algumas sessões em diferentes bairros e já estávamos a ter respostas muito boas. Mas que para nós naquela altura não era aquilo que queria, por isso mesmo que fiquei a pensar nisso. Porque o que queríamos era se calhar um financiamento ou que o projeto estivesse a ser comparado a grandes projetos maiores que os nossos, mas que não fazia sentido porque ainda era uma fase inicial e tudo que é iniciar, está a começar, pode ter diferentes perspectivas, diferentes resultados e as coisas começam devagar e não é logo começando que elas dão certo. E assim foi. Depois de um tempo, não veio mais essa ideia. Ultrapassamos, vencemos. E o ano seguinte o projeto tivemos 2 financiamentos no mesmo ano. E foi reconhecido em alguns países. E teve o resultado, teve. Mas o que mais me chamou a atenção é que, de facto, esta ideia foi muito passada, porque simplesmente eu conversei com ele e dei a ele essa ideia de que poderia fazer. O fato de eu ter me aberto com ele foi uma coisa muito interessante. Bem, parou por aqui a minha história. Não sei se vocês têm alguma questão ou alguma reflexão em torno disto. Temos muitas questões. Não, a questão é, tu falaste sobre suicídio no sentido, digamos, artístico. Como tu és um artista. O mesmo era algo pessoal, de facto. Tu disseste que não. Eu acho que a minha vida resume-se nesse projeto. Se calhar não, porque minha vida resume-se naquele projeto. Era uma vida... Vida em termos de tua existência. Por
por isso que eu disse que quando ele fez a questão de que eu estava a dar muito valor ao projeto, é que de facto eu estava a colocar a minha vida naquilo. E era uma época muito, muito profunda, porque nós, como jovens na altura, tínhamos muito de... Quando nós estamos numa coisa, nós fazíamos de tudo para estarmos lá. Exato. Tipo, se eu estou lá, estou lá. Deixa eu ver. Então, isto pode ter influenciado bastante. E, de facto, sim, eu dedicava muito ao projeto, à iniciativa. E não era só artístico, era pessoal. Era pessoal na medida em que eu colocava-me ali. A partir do momento que eu me colocava ali dentro, porque já era pessoal, não era só o projeto, era eu também. Não sei se respondi a pergunta. É que geralmente quando se fala de suicídio, está mais associado a coisas mais individuais, problemas sociais, problemas familiares, problemas conjugais. Exato. O que tem levado muitos jovens, muita gente a optar por suicídio. A título exemplificativo, até não a título exemplificativo. Houve uma pesquisa que eu fiz, não me lembro o ano, que dizia que na África Austral, Moçambique lidera no ranking dos suicídios. Enormemente na província de Inhambane, onde a maioria são homens. E são, respectivamente, casos conjugais. Exato. São casos conjugais. Mas interessante o que está a dizer, é mais pessoal, sim. Entende, né? Não é? É mais pessoal, entre aspas, porque hoje em dia, com as redes sociais, há pessoas que... Porque elas não estão a receber o retorno que esperavam, que dá um cabo de vida. Tipo, rapaz, eu esperava que as pessoas gostassem, não estão a pôr like, ninguém está a comentar, e os comentários já são negativos, então estou a ter pouca recepção do projeto. E agora, obviamente, se eu coloco-me a mim mesmo ali, para mim era tipo, sou eu que estava a dar errado, entendes? É mais ou menos por aí. Sou eu que estava a dar errado, eu experimentei uma iniciativa que não deu certo. E acredito, na época, muita gente, até mesmo os fazedores de teatro, as pessoas que mais me apoiaram para o projeto não foram meus colegas de teatro. Se calhar nenhum deles. Foram pessoas que não sabem, que bem, não estavam ligadas ao teatro, pelo menos no nível acadêmico, nem de fazer. Eram pessoas que o quê? Eram meus amigos. Só. E gostavam da ideia, gostavam do projeto e convivíamos sempre as mesmas coisas. Então, nós sempre dividíamos as ideias. É que se tu fazes isso, então nós vamos te apoiar nisto. Assim foi como em outras áreas. Então, foi por aí. Eu acho que depois fiquei a levar. Eu era o único que fazia teatro, então fiquei a pensar, eu é que estava a dar errado. Estás a ver? Por ter sido este lado pessoal que eu puxei. Mas foi uma reflexão profunda, foi uma coisa muito interessante. E o bom disto é que quando nós podíamos conversar entre nós conversávamos muito bem nisto. Estás a ver? Era uma questão de tu colocar as 10 pessoas a debaterem sobre seus pontos de vista e ver os debates, os projetos do próprio projeto, as ações do próprio projeto. Eram interessantes. É interessante o que diz o psiquiatra, psicólogo, o professor Augusto Carlos. Ele diz que a ideia de uma pessoa que se suicida não é tirar a sua própria vida, mas é tirar a dor que sente. Exato. Podemos concordar com essa ideia? Não sei, o que vocês acham? Mas naquilo ali, o tema que nos sugere, episódios que me fizeram pensar no suicídio. Eu me enquadrando com isto sobre o que a citação do Augusto Carlos que o Dex fez aqui. Depende. Estás a ver? Tem casos que é isso, tem casos que, por exemplo, teve um tempo que eu pensei nisso e eu só pensava em morrer. Estás a ver? Eu não pensava em Mas havia uma dor no meio disso. A questão que eu faço é essa. Não. Havia uma dor ou não? Não.
ali mesmo era tipo, eu não quero viver mais isso, não aguento, não existencial. É uma dor. Sim. Há uma dor. Mas Não, podemos sabe, deixar há ele uma coisa partilhar diferente. esse episódio. O que é que houve? O que é que aconteceu? Não, eu, sabe, Seria bom sabe, se ele começasse do início. Sim, do início. Epa, yeah. vão ter que me desculpar, mas esse ciclo social que está aqui é meu, então eu não me sinto muito à vontade falando do episódio em específico, estás a ver? Então, mas o que eu quero dizer é, estás a ver, ali é uma coisa. Eu não vou dizer que existe uma justificação para o suicídio, eu acho que não há uma justificação consistente. Mas eu, quando pensei naquilo ali, eu não estava a pensar imediatamente. Eu já pensei nisso as 3 vezes na minha vida. Estás a perceber? Uma vez foi, eu senti uma dor por causa disso. Mas a primeira vez que eu senti isso aí não era muito mais por causa de dor. Até há dias eu conversei com alguém e disse que, bro, eu estou estranho. Eu estou busy em morrer. Falei contigo até. Estás a ver? Não era inerente a uma dor exata como tal. Estás a ver? Há uma coisa que originou aquele sentimento ali de não, tenho que parar de existir. Estás a ver? Foi uma decepção no meio da família. Estás a ver? Então pensei, não, deixa lá. Mas o que é que geralmente, por exemplo, a ti neste caso, o que é que te faz pensar? O que é que te Me fez pensar. sim. É isso que eu estou a dizer que não São, mas, consigo. não, pode até não partilhar a história, mas 10 exemplos, por exemplo, nem exemplos. É o contexto, é o tema. É um tema, por exemplo. Treta de família mesmo. Questões familiares. Sim, foi um dos. Porque eu também já tive uns tiques que não faz sentido sobre problemas conjugais. Um gajo que nunca casou. Não faz sentido ter esse tipo de pensamento. Estás a ver? Eu até acabo pensando que. Acho Eu acho que que sendo humano faz sentido. talvez um pouco, né? Mas depois, isso foi uma das armas, entre aspas, que eu usei, porque depois tive um pouco de acompanhamento, batendo papo e tudo mais. Mas uma coisa eu não vi nenhum sentido, nem legitimidade, eu pensar em suicídio por causa de uma fulana, meu. Ok. Não faz sentido. Bros, eu acompanhei 2 histórias de suicídio, aqui mesmo, em menos de 2 anos. Estás a ver? É um jovem de lá, jogava ali conosco na SOS, os 6 dele saiu, foi jogar futebol. Chegou em casa e cometeu suicídio. Estás a ver? Mas o que é que precede aquele suicídio? Viu o que não tinha que ver no telefone. Da namorada? Já viviam na mesma casa, podemos dizer esposa. Parceiro. Exatamente. Mesma coisa, um senhor de idade avançada, vocês conhecem bem o pai do Mateus? Cometeu suicídio por causa de uma senhora. Estás a ver? Cometeu suicídio. Depois vi que não faz sentido eu me matar por causa de uma namoradinha que nunca vi com ela há 5 anos. Então depois, essa parte eu superei, claro, com um pouco de copos, confesso. Sendo sincero. E sendo sincero, mas o que eu quero deixar claro é que o momento que mais me levou ao ápice de quase suicídio, que não chegou a se materializar, foi eu não senti nenhuma dor. Eu sentia que eu tinha que sair do mundo. Eu não me sinto à vontade. Estou aqui para Está a sofrer. fazer o quê? Estou a fazer o quê aqui? Falei, Qual é o meu job? Foi problema existencial. Sim, Crise exatamente. existencial é uma das características do suicídio. Exato. Tu está a vir fazer o quê? Estou a fazer o quê aqui? Tudo que faço não anda. Não anda. Ah. É exatamente essa parte que eu estava a partilhar na minha história. Eu estava a dizer, particularmente, eu pensei, eu refleti nisto. Eu disse, pá, se esse projeto não dar certo, eu estava a partilhar a minha história. Eu dizia, se aquele projeto não desse certo, não havia motivo para continuar. Deixa eu ver. Mas neste caso, eu estava a dizer que foram copos que Não, eu disse que daquela vez, ele, quando tive esse problema aí com não vou dizer cônjuge, problemas conjugais com alguém, sexo oposto, eu não estou a dizer que foi copos que solucionaram. Eu estou a dizer que pensei nisso, depois eu fiquei tipo, não faz sentido eu querer cometer uma barbaridade dessas por causa de coisa. Vou para Fara. Eu fui para Fara. O que eu penso sobre a questão suicídio, aquilo que eu advogo, penso que todo homem já pensou em suicídio. Todo homem já pensou em suicídio, meu irmão. Até o Bill Gates já pensou em suicídio. Porque ele pode ser o homem mais rico do mundo.
mas tem problemas conjugais, tem problemas existenciais, acabou de se divorciar. Existem problemas internos que podem não ser visíveis a olho nu, que só a pessoa é que sabe. Algo que me surpreendeu, um exemplo, quando eu vi o pai dos Kim Kardashian, aos 60 e tal anos, ele veio assumir o problema e disse: eu sou gay, já estou cansado de sofrer. Estou a imaginar esse homem, talvez viveu 50 anos De silêncio. no silêncio, na dor. Pode ter pensado dezenas de milhares de vezes em suicídio. Eu não estou vivendo aquilo que eu quero. O que eu vim fazer aqui no mundo? Já procede a crise existencial. Porque eu não estou, digamos, aproveitando ou comendo daquilo que eu quero. Tem que fazer tudo nas escondidas. Mas eu tive um episódio meu que gostaria de contar. Eu já contei, mas preciso contar. Eu, como bem disse, todo homem já pensou em suicídio. Todo homem um dia vai se encontrar num colapso psicológico, para assim dizer, que vai pensar no suicídio. É aí onde talvez pode ativar outros mecanismos. Pode aproximar um pouquinho só. Só um pouquinho. Pode ativar outros mecanismos, não sei se percebes, para tentar para tentar se desviar do suicídio. Eu, exemplo, eu me juntei com a mãe da minha filha em 2019. Tive outros episódios antes, quando era adolescente. Minha mãe me batia, pensei em me suicidar, algo assim. Mas é aquele bater de coração, de amor. Sim. Exato. Não de ódio. Direcionar, destruir. É o que achamos. Eu quando me juntei com a mãe da minha filha, para aí 2019, me juntei com ela e não trabalhava. Comecei a namorar com ela. E eu sou religioso, sou cristão, assumido. E é isso, sou cristão de facto. Não trabalhava e eu frequentava muito a igreja. Até agora frequento. Na medida do possível. Até agora frequento. Então, quando eu me juntei com ela, quando comecei a namorar com ela, havia uma pressão da sociedade, né? Quando olhavam para mim, quando olhavam para ela. Né? O Denis, o que faz da vida? Só vive na igreja. Não sei se percebe. O que vai dar para aquela criança? E ela, tecnicamente, saía de uma casa bem estética que a minha. Comia daquilo que ela queria, só abrir o congelador, colocar na frigideira, está a comer. Então, havia uma pressão social. Mas eu não ligava tanto a essa pressão social. Porque eu me conhecia, eu dizia: eu sei onde vou, eu sei onde irei chegar. Mas quando nós ouvimos essa pressão de pessoas mais próximas, isso acaba doendo mais. É quando eu ouvi da tia dela, quando eu disse: Denis, só vive na igreja, a vida dele é só lá, vai te dar o quê? Ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Essa tia vai cair do céu. Exato. E essa tia me convidava para a casa dela, para eu orar por ela. Mas em volta ela falou isso de mim. Quanta desconsideração, que ele me tocou bastante, meu irmão. Que ele me tocou bastante. Então, fiquei com a mãe da minha filha, vivemos juntos. Continuava a pressão social. Mas eu vi alguns ditos, desconsideração, né? Aquela pode viver ali. Não, aquela ali é preguiçosa. Não gosta de trabalhar. Só vive na igreja. E nem ficamos nem uns 6 meses, eu e a mãe da minha filha. Separamos. Né? E digo também, talvez por conta de eu não trabalhar. Né? Separamos.
O que é que eu ouço socialmente ou na sociedade? Nós sabíamos. Aquele é preguiçoso. Nem aguentar. Não ia aguentar, é preguiçoso, vive na igreja. Não gosta de trabalhar. Separei com a mãe da minha filha, mas o que mais me doeu não foi a separação. Foi o que eu via fora. Acerca de mim. Embora a separação, digamos que eu tinha razão, mas a dor que eu sentia era essa. O que a sociedade fala de mim. Abrindo parênteses. Nós temos a ideia de que quando nós somos boas pessoas, temos um bom caráter, a sociedade vai nos acarinhar. Ei, boa vai ter um lado pessoa! positivo da Ei, bom sociedade. jovem! Uhum. Eu quero usar uma expressão aqui, mas como está gravando... Não. Mas foda-se, mano! Esteja à vontade. Foda-se! Sério! Isso de dizer que tens um bom caráter socialmente, és um estudado, estudar, a sociedade não estão nem aí para ti, meu irmão. Sempre vão se pegar para negativo. Uma coisa negativa será... E eu te digo, aquela tia ali, se tivesse aparecido um senhor dos seus 55 anos, pai de 5 filhos, divorciado, casasse com ela não seria, e tivesse dinheiro, não seria problema. Porque tem dinheiro. Sim. Mas eu com um bom caráter, com o quê? Fudeu-se, mano. Sério? Foda-se teu caráter. A cidade não está aí para o teu caráter, meu irmão. Porque isso é questão. Vou aproveitar as pessoas com o meu comportamento. Esquece, bro. As pessoas não estão nem aí para ti. Não estão aí para a tua intelectualidade socialmente, bro. Não estão nem aí para isso. As pessoas querem ver dinheiro que você pode proporcionar a elas. Você chega naquelas senhoras que estão pálidas na barra, que elas querem ver quantas cervejas você vai pagar para elas, para amanhã estar pronto. Dizem, uau, bom jovens. Depois usa a seguinte expressão, para olhar na namorada. Não estão nem aí para porque a sociedade, a psicologia da vida, não estão nem aí para isso. Então, aquilo ali me tocou bastante, meu irmão. Eu vos confesso que sou religioso. Nasci assim, tecnicamente, né? Eu sou cristão assumido. Vos confesso que eu tentava ler a Bíblia, não conseguia ler a Bíblia, mano. Não conseguia orar, não conseguia jejuar. Sofri uma pressão psicológica, minha cabeça começava a doer, tanto pensar, não conseguia dormir, tive noites de insônia. Eu medicava, minha irmã. Cheguei a dizer à minha mãe, mamãe, eu estou a pensar em me suicidar. E minha mãe ficou preocupada. Minha mãe já nem viajava. Minha mãe começou a chorar. E não foi só de boca para fora. Minha mãe me perguntou, tu vai suicidar por causa dela? Eu disse, não é bem por causa dela. É por causa da dor que eu sinto. Eu carrego uma dor. Eu não sei como diminuir essa dor. Não sei como tirar essa dor de mim. E a única forma que eu acho de tirar essa dor é tirar a minha vida. Veio-me essa ideia. Onde também eu abro parênteses, eu digo que o fato de a pessoa ser religioso, ser cristão, se suicidar, não significa que é menos cristão. Não. Quando a pessoa se suicida, é porque chegou numa fase que se chama, segundo a patologia, psiquiatria, é depressão. Você entra numa depressão. Eu entrei numa depressão, fiquei deprimido. Uma pessoa deprimida não pensa. Uma pessoa deprimida não reflete. Uma pessoa deprimida desliga-se do mundo. Concentra-se na dor. Desliga-se da religião. Desliguei-me da religião. E eu vos confesso que um dos métodos terapeutas que me ajudou um pouco até a livrar-me dessa dor do suicídio foi um livro do Mia Couto. Olha algo interessante. Não foi a Bíblia. Foi um livro de minha conta, eu comecei a ler, tentando encaixar algo na minha mente. Eu tive vergonha de sair de casa, meu irmão, tanta vergonha, como as pessoas me olham. Porque as pessoas perguntavam, o que te fez separar dele? Claro que também ela vai puxar lá dele, é um preguiçoso, não gosta de trabalhar, é um religioso. Tive vergonha de sair de casa. Quando eu andava, as pessoas me olhavam, se eu não saía de casa, aquela vergonha ali. Quando eu saio de casa, eu saio de noite. Eu saio de noite, porque eu tinha... As pessoas como vão me encarar, eu não olhava para os olhos das pessoas.
entende? Então, é um dos episódios que mais me fez eu pensar em suicídio. Foi isso, eu carreguei uma dor, eu fiquei deprimido, eu fiquei sobre depressão. Nunca imaginei na vida que eu chegaria a essa fase, mas eu cheguei. Aconteceu algo que talvez a minha mente não conseguiu gerir. E esta dor puxou-me à depressão, onde eu não conseguia, digamos, reativar a minha racionalidade como homem, como o quê. Então, esse é um dos episódios, digamos, presente, posso dizer, não dá muito tempo, que me levou mesmo a pensar em suicídio. Exato. Que me levou mais a pensar em suicídio. Caracterizados por isso, por uma separação também, uma das características, mas acima de tudo, a dor, a pressão social. A sociedade tem um poder muito grande sobre nós, irmãos. A sociedade tem um poder muito grande sobre nós. Eu olhava para mim, sempre tem eventos de família, pô, não tinha moral de ir. Como vão me olhar? Vão falar do primo X, que está engenheiro. Vão falar do primo X que está trabalhando no lugar X. Depois sempre vão dizer, deixa eu falar com o primo X para procurar emprego. É vergonhoso, meu irmão, isso. É vergonhoso. Eu me lembro de um episódio de um dia que fui com a minha mãe, no reuniões familiares, onde eu decidi nunca mais vou. Lá tem umas minhas tias que, digamos, quase são minhas filhas, porque são vistas como minhas filhas, porque elas são irmãs do meu pai, algo assim. Sabes? Tipo, sabes como é que é uma bisonha de São Jansu? E a minha mãe diz que o vosso pai que não tem dinheiro de chapa. Mas pode dar dinheiro de chapa. Eu me senti envergonhado, rachado como homem, meu irmão. Isso é interessante. Eu me lembro do que está a dizer, é uma cena muito interessante. Principalmente quando se diz as pessoas estão nem aí. Eu me lembro tem um gajo que faz, um comediante que eu escutava muito. E um dos títulos das suas apresentações, ele dizia isso: a vida está nem aí, está se cagando para a tua agenda. A vida está nem aí. É muito bom isso. É muito bom nós percebermos que as pessoas não estão nem aí para nós. Eu acho que é uma das coisas melhores que nós podemos ter. Tipo, o fato de você sair ou não sair, as pessoas não estão preocupadas. Exato. Ok? E isso é até certo ponto muito purificador. É um pouco libertador. Se nós temos consciência disso, te põe na cabeça, ok, se eu fizer e não fizer, as pessoas vão falar ou não vão falar. Exato. Sempre vai acontecer. E não é impossível evitar. E isso é bom para nós. É bom porque tu já começa a dizer, bom, o que importa é meu propósito, é meu caminho, é onde eu vou. E estamos a ir, tu estás a ir, já te liberta de alguma coisa. E tu vais aumentar o teu foco para aquilo que tu queres fazer. Começas, aparentemente, a dedicar-te para isso. E o mais importante ainda é porque estás preparado para o lado negativo. E eu costumo ouvir alguns amigos, por exemplo, a dizerem: aquele gajo está preparado para não se suicidar. Por quê? Pelo menos por mulheres ele não vai se suicidar. Por quê? Porque ele diz, a qualquer momento ele diz: aquela minha dama é uma vadia. Me trai. Ele já se preparou, já construiu na cabeça que aquela me trai. Então ele já, tu ouvires e contar que a tua dama traiu, é menos dolorido para ele. Ele já está preparado. E puxando o que o Manuel disse, exemplo, ele viu as fotos e optou em suicidar-se. Não estava preparado. Não estava preparado, exatamente. Ao ver aquelas fotos, teve um colapso psicológico. Sim. Se calhar. Às vezes não é só isso, é a sociedade. Eu nunca conversei com um amigo sobre meu relacionamento, por exemplo. Eu nunca falei com um amigo sobre traição. Nunca, ou eu coloco na cabeça, minha dama nunca vai me trair, minha dama, estás maluco. Aquela é minha. Mais ninguém. Então, só olhar para um lado é que é muito perigo, é que traz esses resultados. Um amigo perguntou uma vez, tipo, você não tem medo de... Teus vizinhos quando ligam, elas estiverem a lavar, não falam? Nunca me disseram, pelo menos. E ainda bem.
Ainda bem que não me disseram. E eu nem procuro saber. Epa, se falam, falam entre eles, nunca me dizem. Isso é bom. Quem me preocupa desses dias é meu pai, meu padrasto. Né? Porque eu ligo para ele, eu preciso de alguma coisa que ele traga. E eu estou a ligar para ele, eu sei que posso comprar aqui ao lado. Mas estou a ligar para nós mantermos uma conversa. E ele é uma pessoa que está numa idade mais avançada. E as pessoas, só por ficamos uma semana, eu fiquei uma, 2 semanas sem falar com ele. Ele ligou para minha irmã, ficou triste, disse que eu já não ligo para ele. Já lhe esqueci. Então, a melhor forma é nós criarmos um vínculo. Temos que criar uma coisa que vai dar necessidade um do outro. Exato. Então, eu lhe peço para trazer coco. Ele viaja muito, eu ligo para ele para pedir coco. Eu posso ir para o Zimpeto comprar, posso comprar aqui na zona. Mas eu vou ligar para ele. Aí nós conversamos. Cria-se um vínculo. Cria-se um vínculo. Só que ele está ultimamente a dizer, tinhas que ter uma esposa. Eu já não vou falar com ele por causa dessa Exato. Eu não vou falar mais com ele. Se ele continuar com essas conversas, eu não vou falar mais com ele. Então, e de facto comecei a refletir. Por outro lado, de facto as pessoas não estão aí. Se tu fazes bem ou fazes mal, as pessoas estão nem aí para ti. As pessoas estão sempre a pensar o que elas querem pensar. Exato. É por isso que nós temos que ser muito fortes. É um mundo em que nós temos que ser muito fortes. A exigência de ser forte. Não sabemos de onde vamos buscar a energia, mas nós precisamos ser fortes. Exato. Não temos outra alternativa. Porque, nesse caso, eu estou a ligar para eu poder acalmar a ele, bater um papo mais profundo com ele. Ele está a ligar para ofender. Ele está a querer me ofender. Está a criar um mecanismo para nós não estarmos juntos. Para eu não voltar a fazer as chamadas. E neste caso, às vezes tu estás, por exemplo, estás a dar exemplo, estás a ir para lá e para socializar, para conversar com eles, para eles te terem por perto. Porque é importante que tu também estejas lá. E tua mãe, particularmente, estás a querer ir com a tua mãe para ela dizer que tu a ir com o meu filho. Ela é a própria que te vira as costas, está a te atrair. Mas elas não fazem, nem sempre fazem isso pelo mal, que é mais interessante. Eles não fazem isso pelo mal. Eles fazem porque eles querem o nosso bem. Eles estão... Também estão seguindo também o processo da sociedade. Exato. O que a sociedade pede. É isso, o que socialmente está construído. Está construído. Exatamente. Uma construção da sociedade. Exatamente. É isso. A ideia é tipo, você está fora dos padrões socialmente aceitos nesta idade. Né? E faz um certo sentido. Quando nós analisamos profundamente, faz um certo sentido. E é bom. Por isso que eu digo, nós precisamos ser mais fortes nesta época. Porque nós não vamos evitar as maldades do mundo. Elas existem e são. O mundo é assim. O que nós temos, obviamente, é saber como contornar esses aspectos. Como suicídio. Como suicídio, como a depressão, como esses pequenos desafios. Porque, de facto, eles sempre vão existir, né?